O dinheiro não é o que você pensa. Hoje a gente vai bater um papo sobre o que é verdadeiramente o dinheiro e eu vou te dar algumas dicas de como passar a enxergar o dinheiro de uma forma totalmente diferente. Mas eu te garanto que é uma forma diferente para melhor, mais próspera, mais abundante, te tornando assim mais amiga do dinheiro. Mas antes eu não poderia falar sobre o que verdadeiramente é o dinheiro sem falar o que ele não é. E o dinheiro definitivamente não é sujo. O dinheiro não faz com que as pessoas se tornem más. O dinheiro não é nosso inimigo ou o vilão da história. E o dinheiro não é a raiz do mal. Se você cultivou durante algum tempo na sua vida essas crenças, você precisa ficar nesse vídeo para você entender que mentiram para você, que o dinheiro não é nada dessas coisas ruins que falam por aí, que isso são só crenças limitantes. A gente pensa, fala, se preocupa com dinheiro todos os dias praticamente, ou o tempo todo, mas ninguém para nos explicar ali na infância, pelo menos, o que verdadeiramente é o dinheiro. E em primeiro lugar, o dinheiro nada mais é do que uma energia ou uma moeda de troca. E geralmente a gente vende ou compra tempo, serviços ou produtos com dinheiro. Então, quando você produz, por exemplo, uma caixinha de brigadeiros, você está vendendo ali um produto e em troca você está recebendo a energia de troca do dinheiro. A segunda coisa que o dinheiro é facilitador, ou seja, o dinheiro ele facilita que as coisas aqui no mundo material aconteçam. Então, se você está com desejo de comer alguma coisa, o dinheiro ele pode facilitar que essa coisa hoje em dia chegue até você e com essas facilidades aí de aplicativos, né, muito mais rápido do que alguns anos atrás. O dinheiro também facilita acessos, então, se você está com desejo de conhecer um lugar novo, você está com desejo de conhecer uma cultura diferente, viajar, ou mesmo conhecer o espaço de uma loja e ver ali, né, o que combina com você, o dinheiro ele vai facilitar esse acesso também. E sim, o dinheiro também pode facilitar pessoas mal intencionadas a conseguir aquilo que elas querem. E isso não é culpa do dinheiro. A gente precisa entender de uma vez por todas que quando uma pessoa ela tem bondade no coração, ela tem humildade, ela tem bons valores, ela vai ter isso com dinheiro ou sem dinheiro. E quando uma pessoa ela é o contrário, ela é mal intencionada, ela é gananciosa, né? Ela quer passar por cima das pessoas para conseguir o que ela quer, ela vai fazer isso com dinheiro ou sem dinheiro. Então, assim, não é que você não é possível que você não conheça uma pessoa que seja pobre ou que tenha baixas condições financeiras, que seja uma pessoa mau caráter, que você fala assim, nossa, eu nem quero fulano na minha casa porque essa pessoa realmente não dá. Assim como tem muitas pessoas por aí que utilizam do dinheiro para fazer coisas boas, para enfim, para investir de volta ali no mundo aquilo que elas têm. Então, o dinheiro ele é um facilitador daquilo que a gente já tem intenção de fazer. E aí muitas pessoas falam, que dinheiro não compra saúde, não compra felicidade. Tá bom, pode não comprar. Mas se você tiver com uma criança em casa com febre, você vai preferir passar por isso com dinheiro no bolso do que sem dinheiro no bolso. Então, o dinheiro é um facilitador. E ele não tem relação direta com bondade e maldade de ninguém. Na verdade, o dinheiro também não é um bonzinho. O dinheiro simplesmente é neutro, é uma energia que, se você tratar ela bem, ela vai te tratar bem de volta. Aí as suas intenções para com ter dinheiro, aí já cabe mais a você, entende? O dinheiro também, ele é um libertador, ou seja, você tem mais liberdade para viver e fazer aquilo que você deseja quando você tem dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas passam anos e anos e anos de suas vidas trabalhando em uma função que não gostam e que faz elas até sofrerem por estar ali. Eu já, né, como eu conto aqui direto, já estive muito nessa posição. E o que eu não entendia eu achava que naquela época o dinheiro era o meu inimigo, por ele não estar do meu lado e por ele permitir, né, por ele não estar na minha vida, ele permitir que aquilo acontecesse comigo. Era um pensamento meio maluco. Mas
Depois que eu comecei a entender que quanto mais dinheiro eu tivesse, mais livre eu seria para escolher o que eu queria estudar, o que que eu queria fazer de trabalho, foi aí que as coisas, né, mudaram, como se diz, né, de cabeça para cima. As coisas viraram de cabeça para cima. Porque se você precisa de algo para mudar a sua vida, para cumprir aquilo que você deseja, você não pode tratar esse algo ou esse alguém como um inimigo. Então você tem que entender que o dinheiro ele ajuda a gente sim a conquistar a nossa liberdade, seja em que cenário for. E essas são as definições mais básicas e interessantes que eu já vi até hoje sobre o dinheiro, e que quando eu comecei a entender o dinheiro através dessas explicações, eu consigo olhar o dinheiro de uma forma muito diferente. E eu disse que eu ia dar algumas dicas sobre como vivenciar essa nova visão do dinheiro na sua vida. E um dos primeiras dicas que eu vou dar aqui é um pouco complexa, talvez, para algumas pessoas, mas é muito importante de ser colocada em prática, que é a de tratar o dinheiro como sendo um amigo seu, como sendo uma pessoa mesmo, falando bem dele, e quando alguém falar mal dele perto de você, você se posicionar. Eu sei que às vezes a gente se posicionar com algumas pessoas, às vezes nem vale a pena, porque as pessoas não vão absorver aquilo que a gente está falando, mas é importante a gente defender a ideia do dinheiro, porque senão a gente vai continuar alimentando aquelas crenças limitantes de que o dinheiro não é bom, de que o dinheiro falta na nossa mente. Então, quando a gente traz aqui para o verbal, quando a gente pensa e também traz para o verbal, reforça muito mais esse novo caminho neural aí, essa nova forma de enxergar essa energia de troca que é o dinheiro. Se você, por exemplo, sabe que tem um amigo e esse amigo permite que outras pessoas falem mal de você, e esse amigo também fale mal de você, você vai querer estar na vida desse amigo? Eu, por amor próprio a mim, eu não gostaria, não. Então, é interessante a gente enxergar o dinheiro nesse ponto de ele ser como se fosse uma pessoa mesmo, que quanto melhor a gente trata, mais amorosidade a gente trata, quanto melhor a gente fala, mais ele vai estar ali aberto e fluindo para os nossos braços, né, para perto da gente. A outra dica é de que você precisa aprender sobre o dinheiro, então entender como o dinheiro funciona energeticamente e fisicamente também, porque o dinheiro não é tão simples quanto a gente imagina, né? Existe todo um estudo para como ele flui para a nossa vida, para como ele fica na nossa vida ou sai. Então é importante você decodificar aí o dinheiro, né? Essa energia de troca, e pesquisar mais sobre ele. E a dica final é a de que você precisa respeitar o seu dinheiro. E como que você faz isso? Primeiro, eu acho interessante. Hoje em dia, eu acho que quase ninguém anda mais com dinheiro físico, né? Mas se você que ainda anda com algumas notas aí, moedas, a primeira dica que eu daria, que eu aprendi e valeu muito para mim, foi a de realmente guardar o dinheiro com respeito ali, organizadinho, sem estar todo embolado. Mas respeitar o seu dinheiro significa você entender quanto que você ganha por hora, por exemplo, entender o que você deseja comprar, o quanto aquilo reflete ali nas suas horas trabalhadas, ou quantos produtos você precisa vender para alcançar o valor para comprar aquela coisa, para você não comprar aí de forma inconsciente, por exemplo. Isso é uma forma de respeitar o dinheiro. Adquirir coisas que realmente serão úteis e que você vai fazer bom uso delas para sua vida, isso também é respeitar o dinheiro, porque às vezes a gente no impulso vai ali e compra algumas coisas que vão ficar jogadas, ou sei lá, faz uma feira no supermercado e no fim da semana você não comeu nada e joga aquilo tudo fora. Isso é um desrespeito também ao dinheiro. Óbvio que essas coisas acontecem de vez em quando, mas eu falo ali de uma forma recorrente, sabe? Tem pessoas que eu vejo que ganham dinheiro, mas que por não respeitarem o dinheiro, acabam ficando sem o dinheiro. É muito até engraçado isso, porque vive mais apertado às vezes do que quem ganha muito menos. Aí você vai abrir o armário dessa pessoa, ela tem lá várias roupas com um monte de etiqueta que nunca utilizou, então assim, esse tipo de tratamento é um desrespeito ao dinheiro. E eu acho importante a gente despolemizar esse assunto, né?
que é uma coisa, como eu disse no início do vídeo, a gente pensa, fala, se preocupa sobre dinheiro o tempo todo, e é uma coisa que a maioria das pessoas quer alcançar mais, quer ter mais, só que a gente coloca o dinheiro numa posição, às vezes, até negativa nos nossos pensamentos, e tudo isso baseado em crenças limitantes que nos ensinaram e que às vezes a gente não questionou e só seguiu ali, perpetuando na nossa vida. E eu quero saber de você também, o que que você já acreditou que o dinheiro era, o que você achou dessas definições que eu trouxe aqui para esse tema que é tão, né, tão pensado e tão aclamado, mas pouco falado de forma simples e verdadeira, assim, sem muito estigma. E espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a elucidar algumas coisas sobre a sua vida financeira, né? Sobre o dinheiro. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida. Tchau.